Ouça agora mais uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Onésimo Mesquita. Olá, povo do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha estarmos juntos novamente para esse momento de devocional, onde sempre nós temos aqui tentado apresentar um pouco da palavra do Senhor e ter esse tempo de qualidade com a palavra de Deus, sendo guiados pelo Senhor nos textos da palavra do nosso Deus, ok? E esse devocional faz parte de uma série que eu já venho trabalhando, que é uma série de reflexões no Salmo 1, onde nós estamos procurando ver aqui a felicidade que vem do alto, diagnosticando esta felicidade que vem do alto. E na nossa primeira reflexão do Salmo, eu estive apresentando ali para todos nós o conceito da intransigência, que nós vimos ali naquele salmo, que foi muito importante. Você pode acessar aqui o canal e ouvi-lo novamente. E antes de fazer essa exposição, de trazer para a gente aqui essa reflexão importante do texto sagrado, quero agradecer a você, meu amigo, servo e servas do Senhor, que me deram aquele feedback extremamente positivo, falando que em muitos momentos de suas vidas, em que havia ali aquele tempo corrido, mas o momento permitiu que você ouvisse aquele devocional e ali Deus falou com você. Eu quero dizer que isso não decorre da minha santidade ou da minha vida reta para com Deus, ou mesmo pelo contrário, eu continuo sendo um pecador. Isso decorre da pureza da palavra de Deus, da santidade do Evangelho de Cristo, que continua usando as nossas vidas como lhe apraz. Não vem do homem, não é do homem para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor. É Ele que, através dessa mídia, pode chegar até você, pelo poder da palavra do Senhor, levando a você o entendimento da verdade, para que você possa, de alguma forma, ser edificado por Cristo e ali viver esta verdade que Ele tem para você, ok? Então eu te chamo já agora para o texto sagrado que diz, no Salmo 1, a felicidade que vem do alto, hoje aqui na nossa parte 2. Não importa a hora que você está ouvindo este devocional, o que importa é que seu coração, estando diante do Senhor, para ouvir a voz de Deus, Deus falará com você, ok? O texto então diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Pois os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ok, povo de Deus, que maravilha estarmos juntos. Este salmo que nós temos tentado trabalhar com essa temática, a felicidade que vem do alto, eu fiz aqui uma exposição para você aquele primeiro versículo, e quero concluir ele hoje, porque algo ficou muito claro para mim, porque na nossa vida nós estamos sempre buscando, não simplesmente teorias. O que nós queremos é aquilo que seja palpável, aquilo que adentre a nossa vida real, aquilo que, de fato, como a palavra do Senhor diz no Salmo 119, verso 105, se eu não estou enganado, e diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando você está numa escuridão, você não quer a teoria sobre como a luz ilumina. O que você quer é a lâmpada que ilumina. E esta é a palavra do Senhor, a lâmpada para os nossos pés, que clareia o nosso caminho, que traz ao caminho do homem justo a rota a qual ele deve seguir, de maneira objetiva e clara. Então, quando nós lemos aqui os Salmos, nós vemos claramente essa relação do homem que flerta com o caminho do mal, do homem que aceita transigir com a verdade. Ele não permanece na coerência naquilo que é a verdade do Senhor. Então ele
Ele tem essa atitude de transigência. Eu sempre procurando isso, eu procurava ver na Bíblia estes homens. E eu encontrei aqui 3 pessoas que vão nos dar este exemplo clássico para a gente de como nós devemos ser iluminados por ele, tanto para o bem como para o mal. Para o mal, para a gente não fazer o jeito que eles fizeram, e para o bem, para nós repetirmos aquilo que eles acertaram, ou que eles então tiveram sucesso. Em Provérbios, nós temos um texto muito interessante. Mas os 3 homens que eu quero estar trabalhando hoje com vocês são Ló, Sansão e o terceiro, que é José. As pessoas estão muito familiarizadas com Sansão, né? Cuja esta vida é muito melhor descrita em Provérbios 5 e 20 a 23. Lá naquele texto diz assim: E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha? Abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque porque sem correção andou. Veja a expressão aqui, andou. E pelo excesso da sua loucura andará errado. Esta foi a atividade de Sansão. Ele andou no caminho do mal. A maioria das pessoas não conhecem tão bem assim a vida do Ló. Ló foi um sobrinho de Abraão. E como no Salmo 1:1 em mente, você lembra disso, com este Salmo em mente, nós observamos, por exemplo, o Gênesis 3, que diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Ló andou no caminho dos ímpios, escolhendo ali a campina de Moabe. Abraão, pelo contrário, escolheu habitar na terra de Canaã. Ló habitou nas terras da campina e armou suas tendas até ali Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele foi e se deteve entre os pecadores. O texto diz: E vieram os anjos do Senhor à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ele agora vivia entre eles, tendo a sua habitação na roda dos escarnecedores. Observe bem que o texto dos Salmos é claro para todos nós. O texto faz referência a este homem bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E nós então mostramos naquele primeiro devocional a relação do transigir. Quando eu aceito este conselho, quando eu não percebo que vai contra a verdade, e eu então me deixo andar. Porque o homem aqui do Salmo primeiro é um homem bem-aventurado. Ele já é feliz, essa felicidade não vem das circunstâncias momentâneas de um prazer passageiro. Essa felicidade vem do alto, porque ele a recebeu como dádiva. Dádiva de um Deus em que não há mudança, sombra de variação. Esta dádiva abençoadora que torna minha e sua vida é a dádiva bendita do Evangelho de Cristo Jesus. Porque foi mediante este Evangelho que eu vi. Eu era um cego, agora estou vendo a beleza, a glória do Senhor no rosto de Cristo. Olhando para todo o Antigo Testamento, nós vemos que a vida verdadeiramente abençoada, a vida que está ligada aos céus, a vida que nos faz olhar para o mundo e ver ainda algum prazer, não é a vida do andar do caminho dos pecadores, não é se deter, não é se assentar a essa roda. Pelo contrário, é a vida cuja obediência permanece ligada ao Evangelho de Cristo Jesus, ao Evangelho da glória de Deus. O Evangelho e nada mais do que o Evangelho. Ao olhar aqui a vida de Sansão e a experiência de Ló, vemos como eles são exemplos de 2 homens que andaram, se detiveram, escolheram ali
conselhos dos ímpios, aceitaram o conselho dos ímpios. Mas o que resta para nós? O que fazer então agora diante desta realidade? Com José era totalmente diferente. Ele se recusou a permitir que a opressão diária dessa transigência cobrasse dele o seu preço. Naquele caso da mulher de Potifar, embora ela continuasse tentando seduzi-lo, se você quiser parar e ler Gênesis 39, do verso 1 ao 12, você verá. O homem, ele literalmente fugiu. José, ele foge dos ataques sedutores daquela mulher. Eu creio ser muito significativo toda vez que pecados sexuais são mencionados no Novo Testamento, a exortação é para fugir, nunca é para poder lutar. O Salmo 1:1 assegura que somos ou seremos felizes muitas vezes se impedirmos os primeiros sinais de transigência com o mal. A felicidade consiste em manter a pureza moral imaculada. Ao primeiro sinal, meu amado, de transigência com o mal, corte-o. Há uma antiga canção que diz: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Esta é a canção do Salmo 1. Este verso começa com o antes, uma palavra que traz o contraste. Enquanto o primeiro verso é negativo, este é positivo, em contraste com a transigência, a erosão, o crente justo ocupa-se com a palavra de Deus. Ele ocupa-se em meditar na palavra do Senhor. Ele ocupa-se em estar ligado à palavra do Eterno. Então, por que Davi menciona a lei aqui? Porque para passarmos desse caminho, do nosso caminho de vida, para estarmos ligados a Ele e queremos mudá-lo, para que possamos então estar neste caminho e vermos a mudança real, nós precisamos de uma direção clara, de um padrão de direção. A palavra de Deus nos dá este senso de direção. Entendemos que a lei aqui claramente é uma referência às Escrituras. O salmista afirma que a pessoa justa tem o prazer na palavra do Senhor. Ela não considera a palavra como algo cansativo, um fardo, ou uma interrupção do seu dia ordinário ali, não. Pelo contrário, a palavra para ele é este mel que adoçará a sua vida. O antes, que traz o contraste. O antes, ele medita nela dia e noite. O versículo 1 do Salmo 1 dá-nos a promessa da felicidade. O versículo 2 promete ali, ou fornece o meio para experimentá-la. E o versículo 3 declara o resultado final. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Veja a progressão desta felicidade que vem do alto. Eu fico impressionado o fato de sermos assim, às vezes tão transigentes, porque há muita coisa boa no Evangelho de Cristo. Nós somos chamados a ser esta árvore. 3 observações aqui para nós, que Deus de fato realizará em nós. Que não precisa de alarde, mas certamente como o nascer do sol, nos tornaremos como uma árvore plantada pelo Senhor. Nós seremos plantados, fortificados, estaremos estáveis, enraizados, sólidos, fortes. Se aceitarmos a palavra de Deus, isto aqui é o que seremos. Esta é a felicidade que vem do alto. Como árvores, seremos frutíferos. A produção naturalmente resulta de sermos plantados e de crescermos. Como árvores, seremos firmes, mesmo durante dia repleto de dificuldade. A alma que é como uma árvore é destemida e prósperos, porque cumpre
o propósito que Deus determinou para a sua vida. As raízes mais profundas são aquelas que suportam os ventos mais fortes. Permita-me encorajá-lo a andar de maneira pura e intransigente. Tenha prazer na palavra do Senhor. E você crescerá como árvore espiritual, estável e confiável. Se você assim me permitir, eu quero orar por você. Feche os teus olhos onde você está. Se você tem esse tempo, se o momento lhe permite, ore juntamente comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque esse teu amor maravilhoso transforma-nos, abre os nossos olhos para a nossa própria cegueira e nos faz enxergar o objetivo final de nossa vida, que é uma vida que agrada e glorifica o Senhor. Em nome de Cristo, arranca de nós toda transigência, corta-nos, refaz-nos, para que possamos frutificar, que os galhos fracos sejam arrancados por Ti. Que o que queremos é agradar Teu coração, servir ao Teu propósito, amando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo devocional. Um forte abraço para você.